Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de mecânica clássica. Então na aula passada a gente fez uma introdução geral sobre o que a gente entendia por mecânica clássica. A gente definiu o que era mecânica como um campo de estudos interessado na previsão e na descrição dos movimentos dos corpos sob ação de forças. E a gente viu que o nome clássico de mecânica clássica se devia a muitas formulações construídas pelo Isaac Newton ao longo de sua vida toda, né? O trabalho, talvez a principal contribuição dele à área da mecânica seriam as três leis de Newton: a lei da inércia, a lei da descrição da força alterando, força é igual a massa vezes aceleração, né? Como que uma força muda o estado de movimento de um corpo, e a lei de ação e reação de força. Então a gente falou então sobre mecânica clássica, e a gente viu que para essa formulação de Isaac Newton se baseava sobre quatro unidades fundamentais, quatro grandezas fundamentais, que a gente não precisava provar que existiam, não precisava nada, isso eram conceitos, né? Partindo da ideia que existam espaço, tempo, massas e forças, a gente vai formular todo o resto. No finalzinho da aula, então, a gente viu que as forças elas tinham uma característica importante, né? Para eu descrever adequadamente uma força, eu precisava saber onde que essa força estava sendo aplicada, ponto de aplicação. Eu precisava saber a magnitude dessa força, né? Quanto de força estava sendo aplicada, o módulo. Eu precisava saber a linha de ação dessa força, a direção, a linha segundo a qual ela estava sendo aplicada, e sobre essa linha para qual lado a gente estava caminhando a partir do ponto de aplicação, que é o que a gente chamava de sentido. Portanto, a gente estava falando de grandezas vetoriais, tá? A força não vai ser a única grandeza vetorial que a gente vai lidar ao longo desse curso, né? Muito pelo contrário, a gente vai ter diversas outras grandezas vetoriais. A gente vai ter que lidar muito com força, sim, mas a gente vai ter outras grandezas vetoriais. E para a gente fazer isso de forma adequada, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos que não sei se estão bem frescos na cabeça de vocês, imagino que sim, né? Vocês devem ter feito aí algum curso de geometria analítica recentemente, álgebra linear e tal. Vocês vão ter algumas dessas coisas frescas na cabeça, mas sempre é bom a gente lembrar e praticar os conceitos que a gente precisa para operar adequadamente com os vetores. Tá? Então a gente vai falar sobre vetores na aula de hoje, começar a falar, essa aula vai ser em muitas partes, né? Nessa primeira parte da aula a gente vai falar sobre duas operações importantes de vetor, como vocês vão ver em seguida. Tá? Então a gente tinha visto, né, que a força é a unidade básica, que a gente precisava de tudo aquilo para descrever uma força. Então o que a gente precisava era um ponto de aplicação dessa força, uma direção, deixa eu ficar aqui na frente para vocês enxergarem, né? Uma linha de ação dessa força, né? O que define a inclinação dessa força, como é que ela está direcionada, e a partir desse ponto de aplicação de força, seguindo essa linha, para qual lado eu estou apontando, é o que a gente chama de sentido. Tá? Então a gente vai denotar, isso claramente é uma grandeza vetorial, e a gente vai denotar os vetores, então, com letras com essa setinha em cima, tá? Com essa ênfase em cima, assim. Então, espero não esquecer nunca, né? Às vezes, escrevendo rapidamente de alguma forma, a gente esquece de escrever a setinha em cima das grandezas vetoriais, tá? Mas a maneira correta de denotar um vetor é utilizando essa indicação, tá? Com uma letra e uma setinha em cima. Eu não vou fazer tanta questão de fazer apenas letras minúsculas como forças, tem alguns autores que fazem essa definição, tá? Aqui no nosso curso a gente vai tanto utilizar letras maiúsculas ou minúsculas, mas o que vai ficar muito claro que vai ser um vetor vai ser essa setinha ali em cima, uma setinha orientada. Então, isso é uma forma de denotar, representar um vetor, né? E a forma de mostrar esse vetor no espaço é como está sendo mostrado aqui. Tá? Então a gente vai ter um pontinho original, ele pode ser um tracinho, uma bolinha, e a partir dali a gente vai orientar uma seta, né? É importante a gente ter a seta para a gente saber sobre a linha de ação para que lado que a gente está caminhando. Então, grandezas vetoriais, forças são grandezas vetoriais, forças são fundamentais para a formulação clássica de mecânica. Então vamos ver como é que a gente lida com os vetores. Tá? Algumas das operações que a gente vai revisar ao longo dessa aula 2, ao longo das partes diferentes dessa aula 2, tá? E a gente vai praticar nos exercícios que eu vou passar para vocês, são 4 operações importantes. Acho que todas elas vocês já devem ter visto em algum momento. Se não viram, não tem problema, a gente vai ver aqui. Tá? A gente vai ver o que acontece quando a gente faz o produto de um vetor por um valor escalar. Tá bom? A gente vai ver isso já na aula de hoje. A gente na aula de hoje vai falar bastante sobre soma de vetores, sobre procedimentos que a gente pode adotar para fazer soma de vetores. E daí, nas outras partes da aula, a gente vai falar sobre formas de multiplicar vetores entre eles. Né? A gente tem mais de uma forma de multiplicar vetores entre eles. Especificamente, a gente vai tratar de produtos escalares entre vetores e produtos vetoriais entre vetores. Tá bom? Então, vamos começar fazendo aí nessa nossa primeira operação que a gente vai revisar, que é o produto por um escalar. O que acontece quando eu pego um vetor e multiplico por um número escalar? Bom, a forma que a gente vai denotar isso vai ser o seguinte, né? Um vetor W, né, vai ser o produto por um escalar quando eu tiver um vetor V, que nem a gente tinha denotado antes, e multiplicar ele por um número escalar, né, um número que não é um vetor, uma grandeza que não é um vetor, denotado A. Tá? Então a gente já está vendo aqui nessa própria notação aqui que eu estou adotando, que o produto por um escalar ele resulta num outro vetor. Tá bom? Eu tinha um vetor V de base, eu multipliquei ele por um escalar A, e o resultado é um vetor ainda.
que tem de diferente desse vetor W com relação ao vetor V? Tá? Primeira coisa, o que não tem de diferente é a direção. A direção, a linha de ação, a linha segundo a qual age o vetor, ela não é alterada pela multiplicação por um escalar. O escalar não muda a direção de um vetor, tá bom? Isso fique bem na cabeça. Mas o que pode mudar? O vetor pode ter a sua magnitude alterada, tá? Ele vai mudar a magnitude, apenas a magnitude vai ser alterada se o seu escalar for um número maior do que zero. Então, eu só vou mudar o tamanho daquele vetor. Ou, além disso, além da magnitude, se esse escalar for um número negativo, eu vou alterar o sentido. Então, se eu multiplico um vetorzinho v por um escalar negativo, eu vou manter a mesma direção, como eu tinha falado para vocês, mas eu vou estar apontando para o outro lado com relação àquele ponto de aplicação de forças. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho esse vetorzinho v, como eu tinha visto anteriormente, tá? E eu vou multiplicar agora ele por um escalar. Tá? Se eu multipliquei ele por 2, por exemplo, o escalar 2, né, então percebo, o vetor v estava aqui, na hora que eu multipliquei ele por 2, eu mantive a mesma linha de ação, e esse vetor w é um vetor com 2 vezes o comprimento, eu só aumentei a magnitude dele em 2 vezes. Tá bom? Agora vamos ver essa outra situação. Eu tenho um vetor v aqui, e vou multiplicar ele por um escalar negativo. Tá? Multipliquei ele por menos 0,8. Percebam? Ele estava aqui, orientado, assim, deixa eu ver, aqui. Ele estava nessa direção, e na hora que eu multipliquei ele por menos 0,8, percebo-se que manteve-se a direção, ele está agindo na mesma linha de ação, só que ele apontou para o outro lado, o negativo fez com que a gente mudasse o sentido desse cara, e ele mudou também o seu comprimento, né? Ele reduziu aí em 20% o seu comprimento, a magnitude dele reduziu em 20%. Então essa é uma operação de produto por escalar, é uma operação importante de vocês conhecerem, mas é uma operação que não muda tanto assim da natureza do vetor. Tá? É importante vocês só terem em mente que multiplicar por um número negativo apenas muda o sentido do vetor. Tá bom? Então essa é uma operação importante, sim, mas a gente vai focar muito mais tempo na aula de hoje, né, nessa segunda tipo de operação, que é uma operação de soma vetorial. Bom, quando eu tenho dois ou mais vetores, né, eu tenho que tomar um pouco de cuidado ao somar. Né? Se eu tinha dois escalares, por exemplo, duas coisas que são escalares, eu tenho, sei lá, 3 litros de água com 2 litros de água e eu vou juntar esses dois caras, né, o volume é um valor escalar, 3 litros e 2 litros eu não preciso perguntar para qual lado, né? Então, eu sempre brinco isso, né? Como é que eu sei se uma grandeza é vetorial ou não? Eu digo essa grandeza e eu pergunto se faz sentido eu perguntar para qual lado. É 2 litros para cima, 2 litros para baixo, 2 litros para a esquerda, não faz sentido, né? 2 litros são 2 litros é um escalar. Então eu tenho 2 litros de um fluido mais 3 litros do outro, somando esses dois caras, dá 5 litros, a gente não precisa se preocupar com grandes coisas, a gente faz uma soma simples, tá? Quando eu tenho grandezas vetoriais, quando eu tenho uma força de 5 newtons para cima e outra força de 4 newtons apontando para a esquerda de vocês, eu tenho que tomar um pouco de cuidado no que eu vou fazer. A soma desses caras não vai ser simplesmente 5 newtons com 4 newtons, não vai ser 9 newtons. Eu tenho que tomar cuidado com o ângulo entre esses caras. Tá? Se esses dois vetores estivessem alinhados, por exemplo, né, se eu tivesse 5 newtons para cima somando com mais 4 newtons para cima, aí sim eu podia tratar esses caras, fazer uma soma super simples como se fosse um escalar. 5 newtons para cima, 4 newtons para cima, vai dar, um vetor somado vai dar 9 newtons para cima, tudo certo. Se eu tivesse 5 newtons para cima e 2 newtons para baixo, né, se eles estão na mesma linha de ação, é como se eu tivesse um escalar positivo para um lado e um escalar negativo a partir daquele ponto. Então, 5 newtons para cima, 3 para baixo, 5 menos 3 dá 2 para cima, foi o que sobrou. Então, quando os vetores estão sobre a mesma linha de ação, e isso é importante vocês terem em mente, a minha vida é muito mais fácil quando esses dois vetores estão sobre a mesma linha de ação. Tá bom? Eu posso tratar a soma deles como uma soma de grandezas escalares. Só que como a vida não é só rosas, né, no caso geral, existem ângulos entre esses vetores. Tá? Então, se as linhas de ação desses vetores, né, as direções desses vetores, lembre-se, direção e linha de ação são coisas, a gente pode tratar como sinônimos. Tá? Então, se os vetores cujas linhas de ação têm ângulos entre elas, tá, eles devem ser adicionados seguindo alguns dos procedimentos clássicos. Tá? E eu vou mostrar alguns procedimentos para vocês. Basicamente, a gente vai ter o método geométrico de adicionar os vetores, ele vai estar associado à regra do triângulo, e a lei do paralelogramo, que eu posso utilizar de diversas formas diferentes, mas eu vou aproveitar a lei do paralelogramo para falar em decomposição de componentes cartesianos de um vetor. Tá? A gente vai fazer isso ao longo do resto da aula. Né? Essa primeira parte da aula a gente falou rapidamente ali sobre produto por um escalar, mas o coração dessa nossa aula aqui é falar sobre soma vetorial utilizando esses diferentes métodos. Tá? Então é importante, lembrando, a primeira coisa, né? Se muda o ângulo entre dois vetores, muda o valor, muda o resultado da sua soma. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar, tá? O primeiro método que eu vou falar para vocês é o método geométrico.
Então, o método geométrico. Imagine que eu tenha dois vetores como esse, um vetor U e um vetor V, estão desenhados aí nessas direções. Se eu quero fazer a soma desses dois vetores, né, basicamente eu posso pegar o vetor U, o vetor V e botar um atrás do outro. Tá? O método geométrico consiste de fazer isso. Se eu vou somar dois vetores, eu pego um vetor, desenho ele, desenho esse vetor na direção que ele está, né, do começo até o final. No final desse vetor eu desenho o começo do próximo vetor que eu quero somar a ele, e o vetor soma vai ser o vetor que liga o começo do primeiro vetor ao fim do último vetor que eu estou somando. Tá bom? Então, representando aqui, a gente tem então, um vetor U mais V, que está ligando então, a origem ali do primeiro vetor que eu desenhei, que foi o vetor U, ao final do último vetor que eu desenhei, que foi o vetor V. E aqui está então essa linha, esse aqui vai ser o vetor soma, fiz o vetor U mais V pelo método geométrico. Tá? Funciona super bem, método geométrico, tá legal? Funciona quando eu tenho diversos vetores, eu poderia ter 10 vetores diferentes, bastaria que eu fosse emendando o começo de um vetor com o final de outro vetor, emendando esses vetores todos. A vetor soma no final seria o ponto de origem do primeiro vetor e o final desse vetor seria o final do último vetor. Funciona para vários números, para qualquer número arbitrário de vetores, a soma vetorial através do método geométrico. Por que não é o único método, então? Né? Bom, eu sei que o vetor soma, U e V, está aqui. Mas eu não tenho muitas informações sobre esse vetor. Né? Então, nesse estado que eu estou mostrando aqui para vocês, né, eu não sei te dizer qual é o tamanho desse vetor. Né? Eu poderia ter informações a respeito do módulo do U, o módulo de V, mas a soma desses dois caras, apenas visualmente, eu teria que medir esse cara de alguma forma, e isso talvez incorresse em alguns problemas de medição e tal. Então não me dá muitas informações técnicas de medição a respeito do vetor. Não sei qual é o tamanho desse vetor, não sei qual é a direção desse vetor, né? Não sei qual que é o ângulo que essa direção faz com alguma linha referência e tal. Então eu fico meio limitado, né? O método geométrico é super versátil, funciona muito bem, só que o resultado final é muito gráfico, é um método geométrico mesmo. Eu construí esse vetor, mas eu não tenho informações técnicas sobre ele. Eu vou ter que trabalhar em cima desse vetor final para achar alguma coisa. Uma das formas de eu trabalhar sobre esse vetor final para achar os valores, né, é eu fazendo pensando nas leis dos triângulos. Tá? Então, tem um triângulo qualquer como esse, né, então, por exemplo, tem lados A, B e C. Eu desenhei eles vetoriais, né, isso funciona para um triângulo mesmo que não seja um triângulo com vetores, tá? Mas né, lado A, lado B e lado C. E observem que sempre os ângulos opostos eles têm um nomezinho com letra minúscula. Tá? Eu estou utilizando a notação que está no livro do Hibbeler. Tá? Não necessariamente vai ser a mesma notação que vocês vão utilizar, vão achar em qualquer livro, tá? Mas essa notação está no livro do Hibbeler. Então, se eu tenho um triângulo como esse, que tem ângulos arbitrários, né? Ângulos Azinho, Bzinho e Czinho, sempre o Bzinho oposto ao lado Bzão, Czinho ao lado oposto ao lado Czão e Azinho oposto ao lado Azão, a gente tem algumas regras que a gente pode utilizar. Tá? Então, na regra do triângulo, a gente poderia utilizar tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos para a gente achar valores desse cara. Né? Então, pense, né? Eu tinha ali o meu vetor U, o meu vetor V, e eu queria descobrir quanto é que é o vetor soma. Né? Perceba, aqui o que eu fiz foi uma soma geométrica. Né? Desenhei o vetor A, no final do vetor A eu emendei o vetor B, e a soma desses caras aqui deu o vetor C. Tá? Se eu quero descobrir detalhes sobre o vetor C, eu posso utilizar então as leis que a gente tinha. Né? Então, por exemplo, a lei dos cossenos, né? O valor de C vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo que está oposto àquele cara ali. Tá? Lei dos cossenos, básico, a gente não vai voltar à descrição desse cara aqui. Tá? Para o caso especial, quando o ângulo C é um ângulo reto, né? O ângulo Czinho aqui é um ângulo reto, a gente tem um triângulo retângulo e daí isso aqui vira a fórmula de Pitágoras normal. Né? Então, o cosseno de 90, a gente vai sumir com esse cosseno de 90, né? E daí vai sobrar. Então, C vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Mas esse aqui é o caso geral, quando não necessariamente os triângulos são triângulos retângulos. Lei dos cossenos, então eu posso utilizar. Se eu quero descobrir quanto é que é o valor da magnitude de C, eu poderia utilizar esse cara, sabendo as magnitudes de A e de B, e sabendo qual é o ângulo que tem entre esses dois, medindo qual é o ângulo que tem entre esses dois vetores, eu conseguiria achar quanto é que vale a magnitude de C. Se além disso eu quero descobrir quanto é que vale aquele ângulo de C, né, eu posso utilizar então a lei dos senos. Né? Essa lei dos senos também é válida para um triângulo qualquer como esse. Né? Nos diz que o módulo do cateto dividido pelo seno do ângulo oposto a esse cateto é constante. Né? Então eu posso pegar A dividido pelo seno de Azinho, vai ser igual a B dividido pelo seno de Bzinho, que vai ser igual a C dividido pelo seno de Czinho. Então, lei dos senos. Né? Posso utilizar isso. Então, utilizo esse cara de cima para achar qual é o módulo e esse cara de baixo para achar qual é o ângulo. E com isso, sou feliz, né? Defini todos os ângulos que eu precisava para esse camarada. Né?
Qual que é a limitação, então? Por que eu não vou utilizar sempre esse formato, né? Observe que para eu utilizar essas leis dos senos e dos cossenos, né, eu preciso ter um triângulo, ter um triângulo, basicamente. Ou seja, para eu ter um triângulo, eu tenho que estar somando dois vetores, né? Se eu conheço A e conheço B, eu consigo descobrir várias coisas de C utilizando essas regras, as leis do seno e do cosseno. Só que quando eu tenho mais vetores, se eu estou somando 2, 3, se eu estou somando 3, 4, 5, 6 vetores, né, eu teria que fazer sempre aos pares. Eu teria que somar os dois primeiros vetores, teria uma resultante, pegava essa resultante, somava com outro vetor, teria outra resultante. Isso tornaria o processo um pouco enfadonho, um pouco demorado, né? Então, a gente fica meio limitado com isso. Tá? Então, é importante vocês saberem, o método geométrico sempre funciona, vocês podem utilizar sempre em pares se você tem duas forças que estão sendo somadas, você sempre vai poder utilizar as leis do cosseno e dos senos, né? Só que a gente está limitado, né? A gente sempre vai ter que achar um triângulo para aplicar essas leis sobre um triângulo. Tá? Então a gente precisa, se eu tivesse 5 vetores para somar, né, eu preciso de um método mais robusto, né? Mesmo com 2 vetores, né, fica um pouco complicado, né, de a gente descobrir. Dá para descobrir esses ângulos todos, né, mas não é tão direto assim, a gente precisa aplicar várias coisas diferentes para a gente achar quanto é que valem esses componentes. Né? Eu falei para vocês, a gente pode aplicar as leis dos senos e dos cossenos, mas não é uma coisa tão direta assim. Tá? Então a gente precisa de um método mais robusto de soma vetorial. Tá? E esse método mais robusto ele vai se basear num outro método de soma de vetores. A gente viu o método geométrico e como que a gente associa o método geométrico às leis dos triângulos. E eu vou mostrar para vocês agora a lei do paralelogramo e como que a gente aplica a lei do paralelogramo pensando num plano cartesiano, num vetor cartesiano. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, né? Vamos lá, eu tenho os mesmos vetorzinhos que eu tinha U e V. A lei do paralelogramo diz agora que a gente não deve mais unir o final de um vetor com o começo de outro vetor. A gente vai unir o começo de dois vetores. Então eu peguei U e o V, vamos lá, vamos deslocar esse U até as origens coincidirem. Então percebam que agora eu tenho U e V começando no mesmo ponto. A partir desse momento, quando eu tenho esses dois vetores com as origens coincidentes, né, eu vou traçar na extremidade oposta dos dois vetores linhas paralelas a outro vetor. Tá? Então o que eu estou fazendo é isso aqui. Peguei esse vetorzinho U, tracei uma paralela aqui em cima ao vetor U. Peguei o vetor V, tracei uma paralela ao vetor V, sempre começando na extremidade oposta. O vetor soma agora vai ser simplesmente unir a origem desse sistema inteiro ao ponto onde essas paralelas se cruzaram lá no final. Tá? Eu tenho o vetor U mais V determinado dessa forma, utilizando a lei do paralelogramo. Tá bom? Então é muito similar ao que a gente tinha visto, né? Basicamente, imagine que eu estou pegando esse vetor V no lugar de ele estar aqui, se eu tivesse posto ele do lado de cá, o que eu estava fazendo era exatamente o método geométrico, percebem? Se eu botasse a origem do vetor V aqui e o final do vetor V ali, eu estava fazendo o método geométrico. Tá? Mas o método do paralelogramo é interessante por outros motivos, né, que a gente vai explorar de agora em diante, tá bom? Então percebam, é totalmente equivalente, né? A gente vê visualmente que é equivalente, o método geométrico de soma e o método do paralelogramo são equivalentes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no plano cartesiano. Então lembre-se que a gente tinha, né, quando a gente tinha trabalhando em 2D, a gente vai começar a fazer isso nesse momento aqui da disciplina, mas saibam que a gente vai fazer isso em vários momentos da disciplina. A gente vai descrever coisas em 2 dimensões, vai consolidar os conceitos em 2 dimensões e depois a gente estende isso para 3 dimensões, tá bom? Que é uma das outras diferenças do que a gente tinha para o ensino médio, né? No ensino médio, raramente a gente tratava problemas de mecânica de física em 3 dimensões, geralmente a gente trabalhava apenas em 2 dimensões. Trabalhar problemas em 2 dimensões é muito importante, é muito relevante, mas é interessante a gente também utilizar nossas ferramentas para entender como que acontecem as coisas em 3 dimensões. Falando só em 2 dimensões por enquanto, tá? Um plano cartesiano, então, lembre-se que a gente pode descrever o plano cartesiano com eixos x e y perpendiculares um com relação ao outro, tá? O lado positivo de x e o lado positivo de y definidos pela regra da mão direita, lembrem-se disso, né? Desenho o lado positivo de x, ponho o meu pulso na origem, giro os dedos da mão direita, né? Giro os dedos na direção de y, o eixo z, que seria o terceiro eixo que está saindo aqui, estaria para fora da página, tá? Então, nesse sentido, a gente consegue definir quais são as posições positivas. A gente vai revisar logo em seguida, tá? Daqui a algumas aulas a gente vai revisar a regra da mão direita quando a gente for falar de momentos, que é outra grandeza vetorial que a gente tem que saber lidar dentro desse curso aqui de estática. Então, lembrando do plano cartesiano, tem o xy aqui, né? Descrevendo esse plano. Então, se a gente pensa na lógica do paralelogramo, né, fica muito fácil de você identificar que qualquer vetor num plano vai ser a soma de 2 vetores que estão alinhados com os eixos cartesianos. Tá bom? Vou repetir, né? Então tem um vetor numa posição qualquer.
Se na origem desse vetor eu desenho uma origem de um sistema cartesiano, né, um xy desse jeito, na hora que eu faço a projeção desse vetor, né, que eu quero descobrir quais são os vetores que estão alinhados com y e alinhados com x, que somados dão aquele vetor, a gente vai ver que qualquer vetor em qualquer posição eu poderia representar ele pela soma de um vetor que está alinhado com x e um vetor que está alinhado com y. Tá bom? Isso vem lá de álgebra linear também, né? Essas duas retas formam os dois eixos coordenados x e y, colocados a 90 graus um do outro, eles formam uma base que descreve todo o plano. Né? Então eu consigo descrever qualquer vetor que more nesse plano pela combinação linear de coisas alinhadas com esses eixos. Tá bom? Então, basicamente, quando a gente está falando dessas componentes, da soma desses vetores que estão alinhados com esses eixos cartesianos, a gente está chamando das componentes desse vetor, e o que a gente está fazendo é basicamente uma projeção. Eu vou pegar um vetor que está numa direção qualquer e vou projetar ele, né? Imagina que eu tivesse uma luz na vertical, eu vejo onde que bate a sombra no eixo x, imagina que eu tenho uma luz na horizontal, eu vejo onde bate a sombra no eixo y, estou fazendo a projeção desses caras, vendo a sombra desses caras sobre os dois, e esses componentes, então, são os componentes que somados, são os componentes cartesianos, os componentes que somados dão esse vetor originalmente. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui os componentes do vetor, eu tenho aqui o meu eixo cartesiano, desculpa, e tenho o meu vetor u, mesmo vetor uzinho que eu tinha desenhado anteriormente. Tá? Então vou fazer a projeção dele, né, sobre o eixo x. Então peguei aquela luz de cima, né, vi onde bateu a sombra, peguei uma luz vindo ali da direita, apontando para a esquerda, vejo onde bate a sombra no eixo y. O ponto onde esses caras cortaram vão definir os componentes o x e o y desse vetor. Tá? Isso são as componentes cartesianas de um vetor. Um vetor u qualquer, ele vai ter componentes cartesianas, o x e o y. Naturalmente, se você olhar para aquela figura, fica claro que a gente está vendo um triângulo retângulo aí. Né? Se eu pegasse e deslocasse aquele uy para outra extremidade, claramente existe um ângulo de 90 graus entre as componentes o y e o x, porque os eixos cartesianos x e y têm um ângulo de 90 graus entre eles. Então, ao fazer isso, eu deslocando para o lado de lá, eu tenho um triângulo retângulo, e na hora que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar as definições de seno e cosseno que a gente tinha visto anteriormente, para achar quanto é que valem as componentes x e y, certo? Então, quanto que vale a componente x? Se eu conheço quanto que vale a magnitude de u, quanto que vale a componente x? Se eu conheço quanto é que valem esses ângulos, alfa e beta, ali, alfa entre u e o x, e beta entre u e o y, né? Fica claro que o x, se eu pegar aquele ângulo entre u e a horizontal, e o eixo x, o x nada mais vai ser do que a magnitude de u vezes, né, a magnitude de ux vai ser u vezes o cosseno de alfa. A magnitude de y vai ser u vezes o seno de alfa. Então eu posso utilizar as minhas definições de seno e cosseno tranquilamente, uma vez que eu tenho um triângulo retângulo na hora que eu faço a decomposição cartesiana. Tá bom? Pois bem, então, quando eu decomponho todos os vetores de interesse, a gente vai ter diversos vetores componentes. Né? Então, digamos que eu tenho que somar os meus 5 vetores que eu tinha visto anteriormente. Eu pego cada um desses 5 vetores e faço as projeções utilizando senos e cossenos. Tá? Eu passo a ter 10 componentes. Né? Para os 5 vetores genéricos, em posições genéricas, eu tenho 10 componentes. Pô, parece que eu aumentei o meu problema. Né? Eu tinha 5 vetores para somar, agora eu tenho 10 vetores. Só que veja, os componentes horizontais, todos eles agora estão alinhados. Todos eles estão morando sobre o eixo x. E quando eu tenho vetores que todos têm a mesma linha de ação, todos estão sobre o eixo x, lembre-se que eu posso trabalhar ele como se fosse cartesiano. Tá bom? Se todos os vetores são colineares, todos os vetores horizontais são colineares, e todos os vetores verticais são colineares, entre eles é muito fácil eu determinar quanto é que vale a somatória desses caras. Tá? Então, na hora que eu faço a soma de todas essas componentes, né, eu aumentei o meu problema. Eu transformei 5 vetores em 10 componentes, só que 5 em 5 eu vou simplesmente somar, os 5 componentes verticais eu vou somar entre eles, e os 5 componentes horizontais eu vou somar entre eles da forma mais fácil possível. E a resultante dessa soma dessas componentes vai ser as componentes verticais e horizontais da força resultante em si. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Então tem ali meu plano XY, tem o vetor U, fiz a minha decomposição em o X e o Y, da mesma forma como eu tinha feito antes. Tá? Aquele mesmo vetor V que eu tinha utilizado antes, eu posso fazer o mesmo tipo de decomposição. Decompus em Vx e Vy da mesma forma. Tá bom? Agora eu vou fazer a soma desses caras, vou desenhar todos eles juntos. Na hora que eu desenhei esses caras juntos, né, observe que o que eu estou fazendo o desenho é muito parecido com o que eu tinha no começo do meu processo de método do paralelogramo. Né? Perceba que a gente tem V e U com a mesma origem, que é a origem compartilhada.
E agora a soma desses caras, né, perceba que eu tenho o x e vx, o y e vy, eles estão alinhados, então basta eu somar o x mais vx para eu ter u mais vx e o y e vy para eu ter u mais vy, a componente y de u mais v. Ora, como qualquer vetor é a soma de suas componentes cartesianas, né, basta que eu forme de novo um paralelogramo. Se eu sei que o vetor soma vai ser a soma de suas componentes, eu vou pegar um vetor soma como esse e vou desenhar, e o meu vetor soma está ali. Então percebam, esse é um processo muito robusto, né? Se para cada vetor eu decompuser ele em suas componentes cartesianas e depois eu trabalho adicionando essas componentes cartesianas entre elas, para eu determinar o vetor resultante, fica muito fácil eu fazer isso, fica muito fácil de eu escalar, fazer esse processo em escala. Tá? Então as decomposições segundo os eixos cartesianos são muito úteis, tá? Mas elas não são a única possibilidade. Antes da gente continuar e mostrar o que acontece com outras coisas, tá? Lembre-se que o que eu fiz, eu simplesmente projetei um vetor sobre um determinado eixo de interesse. O que era o meu eixo de interesse? O eixo x e o eixo y. Só que imagine que por um motivo qualquer, eu não queira saber as componentes com relação ao eixo x e o eixo y. Digamos que eu tenho uma força que está sendo aplicada e eu quero saber qual é a parcela dessa força que está aplicada que está alinhada com um determinado componente estrutural. Tá? Imagina que eu tenho uma madeira aqui e eu tenho uma força que está aplicada aqui, levemente inclinada. Eu quero saber qual é a parcela dessa força que está alinhada com esse componente e qual é a parcela da força que está perpendicular, por exemplo. Então, sempre que a gente quiser fazer esse tipo de coisa, né, de decompor forças segundo eixos aleatórios, eixos arbitrários, né, o que a gente está fazendo são projeções, como eu falei para vocês. Né, a gente estava apontando uma lanterna e vendo onde batia a sombra. Né. Então, basicamente, o que a gente estava fazendo ali, sem ter falado sobre isso, a gente estava fazendo um produto escalar. O produto escalar é entre o vetor que a gente está decompondo e o vetor que caracteriza aquele eixo que é o nosso eixo de interesse. Então, ao fazer um produto escalar, a gente consegue obter um produto escalar de um vetor com os vetores que definem os componentes cartesianos, a gente tem as componentes cartesianas daquele vetor. Mas eu posso fazer essa decomposição, esse produto escalar, com vetores aleatórios, vetores quaisquer que podem estar orientados em outras direções, tá bom? Então eu só queria destacar isso antes da gente seguir adiante. Tá? Então voltando aqui antes, né, voltando ao que a gente tinha falado antes, por que é tão interessante a gente fazer somas utilizando componentes cartesianos? Porque é uma forma muito fácil da gente escalar esse problema para maiores dimensões. Se eu tivesse 5, 6 vetores, ficaria muito tranquilo a gente desenhar nesse mesmo plano aqui, nesse mesmo plano XY, mais vetores e a gente ir desenhando essas componentes e a forma como essas componentes interagiriam até a gente chegar no vetor soma desses caras. Tá? Então, o método geométrico sim é útil, mas lembre-se que ele está limitado para a gente achar os valores de alguma coisa, o valor de um vetor que foi somado, o ângulo que esse vetor que foi somado faz com um determinado ângulo, a gente está limitado sempre a trabalhar com triângulos. Tá? Na hora que a gente faz através de componentes, a gente também vai trabalhar com triângulo, mas a gente tem uma vantagem adicional. A gente sabe que o nosso vetor soma, o nosso vetor u mais v, com componentes u mais vx e u mais vy, ele está morando dentro de um triângulo retângulo. E dentro desse triângulo retângulo, eu posso fazer miséria utilizando as funções trigonométricas clássicas que a gente tem, utilizando seno, utilizando cosseno, utilizando Pitágoras. Né? Então fiz a soma utilizando componentes. Se eu precisar saber quanto é que vale o módulo desse cara, uso Pitágoras. Né? U mais vx ao quadrado mais u mais vy ao quadrado, tiro a raiz disso, isso aqui vai ser o módulo desse u mais v. Quanto é que vale o ângulo desse cara? Ora, u mais vx, vamos dizer que seja o ângulo com relação à direção horizontal, tá? Então, o ângulo entre u mais v e o eixo x. Se eu quero descobrir esse cara, eu posso pegar u mais vy dividido por u mais vx, isso aqui me dá a tangente desse ângulo. Então, se eu sei qual é o valor da tangente, a gente tem funções inversas, né? O arco tangente de um determinado valor. Tá? Por isso é tão interessante a gente fazer as somas vetoriais utilizando planos cartesianos e utilizando esse método que é baseado no método do paralelogramo. Tá? Acho que chegou na hora de vocês praticarem um pouquinho as decomposições e somas vetoriais, vou passar exercícios para vocês. Tá? E na próxima aula, então, a gente continua falando sobre essa outra operação que vai ser o produto escalar. A gente primeiro pratica, então, como é que funciona a soma vetorial e depois a gente vê como é que a gente usa o produto escalar. Uma aplicação que a gente fez aqui de forma meio indireta, né, que a gente projetou um vetor para cima de um eixo cartesiano, sem falar de produto escalar, mas o que eu estava fazendo, na verdade, era produto escalar. Então a gente vai formalizar como é que funciona o produto escalar a partir da próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, peço que vocês pratiquem, façam seus exercícios, tá? Tentei manter a aula aqui numa duração aí no máximo de uma meia hora para vocês não perderem a concentração, espero que vocês tenham curtido. E muito em breve, então, a gente volta com a segunda parte dessa aula 2, falando sobre operações de vetores. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente, deixem suas dúvidas, interajam,
seja qual é o fórum que você preferir, seja no Moodle, seja no Teams, ou seja aqui mesmo no